Agradecendo aí a presença de todos e todas, a gente vai dar início à aula aberta do curso Containers, Conceitos, Exemplos e Aplicações, com a professora e arquiteta Maria José de Mello. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor da PUC no Departamento de Arquitetura, atualmente na coordenação de graduação, e também coordeno diversos cursos de educação continuada na PUC na área de arquitetura. Avisos breves da PUC, eles estão colocados aí no chat, mas essa aula está sendo gravada e ela será disponibilizada nas redes sociais. Terá direito à declaração de participação o aluno que estiver com inscrição confirmada no evento e presente na sala por no mínimo 1 hora. E é importante o seguinte, a forma de presença agora, basta vocês se renomearem, ou quem já estiver nomeado assim não precisa, com o primeiro e último nome no dispositivo de vocês. Então, quem tiver no computador, é só ir ali na sua foto, clicar ali do lado direito, quando o mouse vai ali, é só renomear e colocar o primeiro e último nome de vocês, para vocês poderem ser reconhecidos. O sistema já vai emitir os certificados. E, importante, os certificados eles são enviados diretamente pela CCE, procedendo à inscrição e depois o nome estando correto aqui, o prenome, quer dizer, o primeiro nome e o último nome, aí o sistema já identifica. E antes de passar a palavra a Maria José, eu queria, enfim, em relação às perguntas, quem quiser pode registrá-las no chat, pode ser direcionado a mim ou no geral, e no final eu repassaria as mesmas a Maria José. Então, agradecendo aí a todos vocês pela presença, sempre muito bom. A gente está aprendendo, enfim. Vamos, então, para quem está tendo o primeiro contato, vocês vão ter aí uma visão geral sobre os containers, né, sobre esse material, enfim, a Maria José vai falar dos atributos, vai mostrar alguns exemplos. E essa palestra, essa aula aberta, é um oferecimento do curso com o mesmo nome da aula aberta. Containers, conceitos, usos, exemplos e aplicações. Tá? Maria José, fica à vontade aí para dar início, enfim, está contigo. Obrigado aí. Obrigada, professor Marcelo. Obrigada a todos. Boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai apresentar o container como um material de uma maneira bem inovadora, né? Aliás, o container já é algo que não é mais novidade, mas... só um minutinho aqui que eu vou só prestar atenção aqui no que eu estou fazendo, senão eu me perco aqui. Só um minuto, professor, que eu acho que aqui travou de novo. Ah, não. Foi não. Então, vamos lá. A gente vai sempre falar do container de uma maneira bem inovadora. A minha experiência com o uso do material de container vem por causa de uma pegada que eu faço já tem 10 anos sobre sustentabilidade na arquitetura. Aliás, arquitetura sustentável. Trabalhei com secretarias de educação, fiz a primeira escola certificada da América Latina com LEED Silver. Esse projeto é nosso, esse ano fez 10 anos. É uma escola em concreto, convencional, foi certificada com LEED, e por conta da questão da sustentabilidade, eu fui convidada a fazer um projeto que a gente fala que é o nosso case, né, que é o da Onda Verde, e esse prédio é totalmente em container, né? O que acontece com o container no mundo todo, né? O container é algo que é descartado, é uma caixa onde, na verdade, o que vem dentro é que é importante. A caixa fica nos portos, aeroportos, e depois elas são usadas, às vezes são usadas, às vezes ficam lá paradas, ou então recomeçam de uma outra maneira, ou viram sucata, ou viram outras coisas. No nosso caso, a gente, em 2012, a gente fez esse projeto que é o da Onda Verde, 2012. A gente construiu em 2015, porque foi feito com a parceria da Petrobras. Essa foto da esquerda é a área antes do nosso prédio em container, e da direita é o container já construído, o prédio já construído. A gente está mostrando hoje o foco de prédios em educadores, o prédio na educação, porque
Está se falando muito em construções modulares, em construções versáteis, flexíveis, e o container é muito bom para esse tipo de prédio também, né? A Onda Verde é um prédio de educação, o nome dele, na verdade, é SEC, que é Centro de Ecologia e Educação para a Economia Criativa, e ele foi feito desculpa, com 8 containers, 4 embaixo, 4 em cima, HC, que a gente chama de High Cube, com 12 metros de comprimento ou de 40 pés. E a gente tem essa ficha técnica aqui para ajudar a entender o quão versátil ele foi, né? Ele ocupa muito pouco espaço, na verdade, ele tem 220 metros quadrados de pavimento, né, de área quadrada. E esse investimento aqui, porque esse prédio tem uma pegada sustentável, tem energia renovável, tem reuso de água da chuva, telhado verde, parede verde, por isso, naquela época, ele teve um investimento de R$1 milhão. Só que esse 1 milhão está envolvendo também os equipamentos dele, né, de ar-condicionado, todos os computadores, enfim. Como era uma parceria com a Petrobras, o investimento do prédio no todo foi R$1 milhão. Esse é o prédio construído, como a gente entregou. A gente pretendia certificá-lo, porque existe uma certificação que a gente estava buscando, que é a certificação da referencial casa. Me desculpa, gente, eu estou gaguejando aqui, porque eu estou entrando ainda no clima aqui. Então, referencial casa é uma certificação brasileira, é para residências, e como embaixo, nesse prédio aqui, ele é uma residência que foi feita de propósito, como uma casa modelo aberta ao público, para que as pessoas pudessem ver como é uma casa sustentável. A gente foi o primeiro prédio a ser registrado em container em 2015, no referencial casa. Por que a gente não conseguiu a certificação? Nesse caso aqui, a certificação era tão novo, o prédio em container, que não havia uma certificação para container. Então, a gente está lá registrado, está o nosso prédio lá, mas para aquele tipo de construção ainda não havia certificação aberta para container. Foi bom porque logo depois abriram e agora já existem até certificações especiais para isso. A gente vai sempre falar lá no nosso curso da diferença entre os containers, né? Muita gente confunde container com módulos, né? O container é aço cortem, ele é marítimo, ele aguenta tranco, ele suspenso, ele aguenta 30 toneladas, ele pode cair no mar, ele fica estanque, ele aguenta até 6 horas em estanqueidade. É bem diferente do módulo. O módulo ele é desmontável, ele é de PU, né, poliuretano, ele é todo desmontável e geralmente ele é utilizado para feira, para eventos, coisas móveis, né, que a gente chama de arquitetura nômade. Então, esse tipo a palavra container é usada de uma maneira geral, porque realmente o container é uma caixa, né, um contentor, né, que é onde há alguma coisa. O módulo também pode ser confundido com o container por causa das dimensões, que é padrão internacional, e porque parece, mas por fora ele é liso, ele é branquinho, ele é desmontável. Então, a gente faz fixa muito essa diferença, até porque houve um evento do incêndio no Ninho do Urubu, que eram módulos e não container, e a gente mostra principalmente essa diferença, que é o que todo mundo já, quando fala em container, às vezes lembra desse acidente, e a gente mostra a diferença, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que ainda assim ainda é confundido pela maior parte das pessoas, né, que não conhecem. A gente vai falar a origem do container, como é que ele surgiu, quem criou, por que criou. Esse é o Malcolm Purcell. Ele na verdade, ele era dono de uma transportadora com 1.500 caminhões, e ele tinha uma dificuldade muito grande, que era de esvaziar os navios e fazer a carga e a descarga nos próprios caminhões. O que aconteceu? Ele criou uma caixa que se adaptasse aos eixos dos caminhões dele.
ele acreditou tanto nisso que ele vendeu os 1.500 caminhões dele para produzir esse material, e até hoje isso aí é uma novidade, e é o que toda a logística modal está em cima de contêineres graças a ele, né? Bom, o que aconteceu ao longo dos anos? Ao longo dos anos, a gente está vendo, principalmente em aeroportos, em portos, áreas muito abarrotadas de contêineres despejados, né? Literalmente largados. A gente vai ver que no Brasil ainda tem uma ausência de legislação própria, onde a última viagem do contêiner ela pode ser feita para o Brasil, porque ainda não existem legislações que obriguem a empresa que está descartando, está fazendo a última viagem do contêiner para cá, ela leve de volta o contêiner para descartar. Então, o descarte de contêineres no mundo todo está sendo no Brasil. E, por isso, a gente está com um mar de contêineres e uma infinidade de ideias que a gente pode utilizar com esse material que é muito flexível e, por ser modular, ele facilita muito a projetar. Nós vamos falar muito sobre a diferença de containers, né? Principalmente de medidas, o Dry, que tem 2,59, o HC, que tem 2,89, porque por que a gente precisa usar um e por que a gente usa o outro para certas ocasiões. São tipos de containers comerciais, mas tem diferença, principalmente quando a gente faz uso residencial ou uma escola que você vai ter gente o tempo todo usando, então o pé direito mais alto é obrigatório até em algumas legislações. Nós vamos ver que, em alguns casos, algumas marcas já estão aplicando a marca do container como uma pegada sustentável, né? Porque é um material que a gente está reutilizando. Lembrando que ele é aço cortem, então ele é um material reciclado e reciclável. Então, é algo que você pode utilizar de maneira segura, pelo menos nos próximos 100 anos. Como é aço cortem e aguenta 30 toneladas içado, a estrutura dele é autoportante e é muito resistente. Então, se souber fazer o beneficiamento, o recorte certinho nos lugares que a gente pode recortar, você vai ter uma estrutura muito rápida, muito fácil de trabalhar, e também, se você fizer uma conta, né, de payback, é uma estrutura também muito barata em relação ao concreto armado. Maria José, tem uma pergunta aqui que eu acho que se encaixa nesse momento, se precisa de mão de obra especializada. Se você pudesse falar um pouquinho. Sim, só no caso dos recortes, a gente vai precisar de serralheria, né? de um profissional mais voltado para a parte metálica, mas nada que seja extraordinário, até porque o recorte dos containers eles são mapeados por planta, né? Plantas de fachada, planta de arquitetura, e os recortes são simples, elas podem ser feitas até na obra mesmo. A única coisa extraordinária que a gente pode ter é quando tem uma estrutura metálica sobreposta a ela, que aí a gente vai ter uma solda, que a gente chama de solda de nível 1. Mas é algo muito extraordinário e, mesmo assim, é só para vedar todos os encontros dos contêineres para não entrar água em caso de uma frestazinha estar aberta e essa água encontrar o caminho e infiltrar no contêiner. Mas a serralheria comum, e inclusive a gente está fazendo um prédio agora em Maricá, que a gente está fazendo todo o recorte em pátio, leva para a obra semi-pronto, e isso ajudou muito, porque foi interessante, porque essa obra é da UF, mas só que eles não conseguiram nem instalar água nem luz na obra ainda, apesar de 1 mês e meio de obra. Então, a gente consegue fazer essa obra no pátio, entrega semi-pronto, então a gente até brinca que é uma obra muito sustentável, porque não precisou ainda de água nem de luz. A gente entrega semi-pronto. Esses recortes são muito fáceis, não tem uma mão de obra especializada, a não ser que você precise fazer algo extraordinário, e mesmo assim, se vai passar de 10 pavimentos, e a gente vai até mostrar alguns cases desses nas aulas também. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, tranquilo, está ótimo. Eu estou aqui com outras, mas segue, enfim. Tá.
Vai me sinalizando, então. Esse prédio aqui, que é do da direita, né, é o prédio da Onda Verde, que é o nosso case, ele ainda sem tratamento nenhum, né? Ele colocado como vem de fábrica, ele vem dessa marca, né? Cada fabricante tem uma cor e cada fabricante tem uma medida. Isso também às vezes atrapalha. Quando você for comprar o seu container para executar uma obra, você precisa comprar pelo menos a gente chama de irmão, de ser da mesma fábrica, pelo menos, para não ter diferença. Às vezes a diferença é de 2, 3 centímetros. E quando você acopla um no outro, você vai ter que compensar isso aí. Esse prédio aqui do lado da direita, a gente também comentou, né? Ele foi feito em... Não comentou ainda não. Ele foi executado em 8 dias, ele colocado no terreno, e ele levou 6 meses para acabamento. Quer dizer, para colocar ele no local, a logística e montar foi rápido. Aí a outra parte da obra é a questão de acabamento. Esse prédio, a gente, nessa caixa verde, é uma caixa de reuso de água da chuva. Ele é totalmente voltado para a sustentabilidade. Então, até a água da chuva a gente reusa para irrigação da parede verde e do telhado verde. A gente tem Mas, uma pergunta. Esse trabalho que você falou de 6 meses no local, ele poderia ser feito fora e já levar mais pronto? Ou esse tempo de obra no local ele é necessário? Ótimo. Então, ele foi feito no local de propósito, porque a Onda Verde é uma ONG, né? Ela é ambiental em Nova Iguaçu. E a ONG queria mostrar para a comunidade, que ali naquela região tem muito riacho, a importância de materiais e de não descartar. Então, todo o manuseio de acabamento foi feito na obra, mesmo de propósito para que a comunidade visse o andamento do prédio. Mas você pode entregar ele semi-pronto, só fazer a montagem, aí sim fazer o acabamento externo, de maneira que você possa entregar, de repente, até em 15, 30 dias um prédio. Isso é muito bom, né? Perante alguns clientes, isso aí mostra versatilidade e muita rapidez, né? Esse prédio chamou muita atenção na época, né? Ele acabou saindo R$ 2.200 o metro quadrado. Isso é muito bom, porque isso é um dado do próprio cliente. Como ele usou o recurso que ele teve de parceria, ele fez uma planilha mostrando o quanto saiu essa obra e a rapidez também, que assustou muito até a própria equipe da Petrobras, que ficou querendo saber os dados de construção desse prédio. O container tem dois bizus, né, que a gente chama. Um é o isolamento térmico e acústico, que no nosso caso aqui a gente fez com lã de PET, chamou a atenção também dos jornais, né? E a outra é a questão de você colocá-lo de maneira versátil, onde você possa captar toda a água do telhado e ainda reutilizar de maneira eficiente. Então, esse material, por ser metálico, rápido, e também se adequar à madeira, ao telhado verde, porque a gente fez uns decks lá de madeira, isso faz ele não ficar tão frio. E além disso, aí até hoje, R$ 2.200 o metro quadrado não é algo inviável, pelo contrário, e esse valor já baixou. Na época, construir em container é algo muito, muito diferente. Maria José, você comentou sobre o preço do metro quadrado, que é uma pergunta que chegou aqui agora. Comentei. Inclusive, foi questão da reportagem aí que a gente está mostrando. Na época, saiu a R$ 2.200 o metro quadrado, isso levantado pelo Hélio, que é o presidente dessa ONG, porque como ele recebeu esse dinheiro de parceria, né? Isso foi de um investimento de passivo ambiental da Petrobras, ele tinha tudo planilhado. Então, esses 2.200 foi apresentado por ele. Mas a gente já tem um valor menor agora, né? Já baixou bastante, porque apesar do container ter aumentado de preço, algumas coisas que foram feitas nessa época eram mais caras e que agora equilibraram. Perfeito. A Jéssica, ela está comentando, ela tinha feito uma colocação que depois eu vou ler,
ela está comentando que ela chegou a orçar numa empresa por R$ 1.600 o metro quadrado, enfim, no ano passado. Não sei se é o momento, mas tem aquele comentário que é sempre muito importante da origem do container, se você quer dar uma passada naquele detalhe, Sim. enfim, você sempre fala, se está mais à frente. Não, então, a gente vai comentar também a questão da rastreabilidade, né? E do laudo de descontaminação. O que acontece? Alguns containers, agora está acontecendo bem menos, mas antes, alguns containers vinham para o Brasil com lixo de hospitais, com alguns resíduos até radioativos, como descarte mesmo. Então, existe um documento, que é o laudo de rastreabilidade, onde diz quais foram os últimos 15 anos desse container. Lembrando que o container ele é descartado após 15, algumas empresas dão 12 anos, mas a maioria 15 anos de uso. Quando ele faz 15 anos, a última viagem dele sempre vem para o Brasil. E é importante você saber qual foi a origem dele, o que ele carregou, porque talvez você esteja usando... Quando você vê um container com preço muito bom, aí você tem que desconfiar, porque ele pode ter carregado algo que não seja saudável, e aí você vai ter que fazer ou você vai ter que fazer uma descontaminação, ou aquilo realmente não vai dar para ser usado. Mas agora está bem mais raro acontecer, porque o volume de container aumentou muito. Então, e eu não sei se vocês fizeram a pesquisa, mas o valor do container, por causa do dólar, aumentou. Até o final do ano passado estava em torno de 16 mil, agora já chega até 24 mil HC de 40, o maior e o mais alto. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de comprar um container. Se não souber a origem, se tiver 3 mil, 7 mil, tem que desconfiar, porque tem algo errado aí. Deixa eu só aproveitar essa deixa de alguns desafios, porque aí volta ao comentário inicial aqui da Jéssica. Ela, enfim, parabeniza pela iniciativa e ela comenta que chegou a pesquisar na cidade dela, o condomínio queria comprar um terreno, enfim, mas não aceitou a obra em container. E ela comenta da questão da Caixa Econômica. Você sabe como é que está essa questão? Sim, a Caixa, antes da pandemia, estava aprovando. Até por causa de Brumadinho, né? A gente consegue fazer casas rápidas e seguras e, de repente, fazer com muitas unidades de uma vez só, para até em caso de catástrofe, né? E a Caixa já estava fazendo algum movimento para aprovar o container, até porque a obra em container é tendência no mundo todo. Isso agora no Brasil está começando, mas no mundo todo isso já é mais do que falado e batido. Mas depois, no evento da pandemia, houve uma parada, até porque a Caixa também tem um selo de certificação, que é o selo azul, né? E eles estavam pretendendo retomar isso. Ainda não tivemos nenhuma notícia, mas estavam aprovando o material. Porque eles achavam que o container era algo muito... que o aço não tinha ainda um ciclo de vida maior do que é colocado no mercado. Só que o IMITA fez um teste de ciclo de vida em laboratório e chegou à conclusão, a gente até apresenta essa nota técnica na aula, que o ciclo de vida do aço cortem, e principalmente do container, é de 100 anos ou mais. Por exemplo, os primeiros containers que foram fabricados ainda não acabaram. Então, o único senão da Caixa era a durabilidade desse material, que já foi discutido e já foi convencido. Agora, realmente, retomar, porque a pandemia deu uma parada em muita coisa, né? A Adriana está comentando que sistemas construtivos inovadores precisam da anuência da Caixa para aprovação de garantia. Sim, verdade. A gente precisa apresentar o projeto antes. A gente faz projetos também Minha Casa Minha Vida, aprovações de projetos diferentes que não são em container. E sim, tudo é analisado antes, mas o poder do convencimento está no memorial descritivo, onde você apresenta, inclusive, a nota técnica de resistência do material, porque
a ideia de que, como ele ele parece leve, né? Ele é colocado de uma maneira muito rápida no terreno, ele dá a sensação para quem está aprovando de vulnerabilidade, mas não é o caso. Tanto que a estrutura, a parte de concreto, a infraestrutura, tudo que é a base da casa, ela tem que ser muito bem feita, até para não haver risco nenhum lá na frente. Mas ela tem razão, a gente tem que aprovar na Caixa dizendo que é container. E na prefeitura é o mesmo caso. Aqui no Rio de Janeiro já não tem mais nenhum senão para aprovar uma residência em container. Algumas prefeituras pode ter. A gente está tendo algumas visitas técnicas. Eu tive em Teresópolis e Maricá, e Rio das Ostras. E às vezes a coisa é tão nova que a própria prefeitura ainda não olha meio desconfiado, mas não tem como rejeitar, porque não tem nada dizendo contra, né? Perfeito. A Adriana só complementou aqui, alinhada com você, que normalmente são aprovados os que já possuem normas técnicas aprovadas. Sim. A norma técnica ajuda muito. E a tendência, tem uma Câmara Brasileira de Containers, né, que é como se fosse um sindicato, onde eles estão tentando aprovar tanto as normas para container, porque só tem na NR10, né, NR15, e que fala de alojamento, de vestiário, não fala nada de construção em container, e também na questão de qualidade, né? Determinar, até ter uma certificação para os contêineres que já foram muito usados, ou estão batidos, ou tem problema. Na questão do laudo da rastreabilidade, eles estão tentando criar referências que facilitem o reuso desse material após a vida de modal, né? De transporte. Posso ir? Pode sim, eu tenho outras aqui, mas a gente deixa um pouquinho mais para frente. Tá bom. Esse prédio, como a gente comentou, ele foi feito como um modelo, né? Principalmente em relação à educação ambiental. Então, lá, a gente tem desde o telhado verde no deck, a gente fez um pedacinho de um telhado verde para que os alunos que fizessem a visita entendessem como é que é um telhado verde, até energia renovável. A gente tem eólica, fotovoltaica e termosolar. A gente tem a água aquecida com termosolar, tem a fotovoltaica para o dia e a eólica à noite, né, para fazer o backup da energia. A gente tem baterias lá, então a gente utiliza a eólica também para fazer um contraturno em relação à energia do sol, né, do dia. Esse projeto chamou muita atenção, inclusive da Light. A Light apresenta esse projeto como uma casa eficiente, e isso é uma prova de que o prédio pode ser eficiente mesmo sendo metálico, né? Porque tem às vezes uma resistência em olhar para uma caixa de metal e achar que aquilo pode ser confortável termicamente e ainda ser eficiente. Aí essa é a reportagem que a gente na época tem na revista da Light mesmo. A Light fez um levantamento todo de como foi a construção, de quanto a nossa mini usina fabricava de energia renovável, e chamou bastante atenção. Aí, lá na aula, a gente vai mostrar aqui dos bizus que eu acabei de comentar ainda há pouco, é o isolamento e envoltória, né? Trabalhar com container na verdade, trabalhar muito com as cascas, né? De maneira que você não deixe o calor entrar. Então, a gente trabalha com lã de PET e alguns sistemas ou de drywall, OSB. A gente vai dar uma infinidade de materiais que você pode escolher para fazer camadas de isolamento, onde você depois, no final, tem uma aparência super legal, mas que ainda assim todo o isolamento térmico está em perfeitas condições. Aí como esse prédio a gente tentou certificar, a gente fez também um estudo de insolação, né? A gente tridimensionou a maquete e usou a carta solar para ver como é que
fachadas se comportavam. E aí, depois de construído, essa foto do meio é um decibelímetro, né, onde a gente mostra que a sala da casa em container estava com 38 decibéis, com todos os vidros fechados. Então, ela é bem... E do lado de fora tem muita criança, porque tem o tempo todo visita para conhecer a casa. E do lado direito aqui é o termômetro que fica lá também, por conta da certificação, onde ele mostra a temperatura interna e externa, com uma diferença de quase 8 graus, sem nenhum ar-condicionado ligado e sem janela aberta. E isso é muito interessante, porque é sinal de que nossa envoltória está sendo bem cuidada e ela está promovendo o conforto térmico necessário para um prédio em container. Essa até é a pergunta aqui, uma outra pergunta a respeito pelo nosso clima, se o container não geraria calor, enfim, se ele não é quente. Ele gera, mas se ele for usado de maneira seca, né? A gente tem que fazer o tratamento, ou seja, fazer uma parede de drywall ou OSB ou madeira formicada, algum material por dentro com isolamento de lã, pode ser lã de rocha, lã de PET, lã de vidro. A gente usa a lã de PET porque é a nossa pegada. E só com a lã de PET e o drywall a gente tem essa eficiência aí. Isso chamou muita atenção, porque isso aí foi em dezembro, e esse termômetro é uma foto que a gente mostra para a certificação. Então, a diferença é muito grande, né? São 7,5 graus de diferença da área externa para a interna. E o bizu, ou o segredo, está no isolamento térmico. Se você olhar a foto do meio, é a sala. Você olhando de dentro, você não diz que é um container, é uma construção comum. Posso andar? Pode sim, fica à vontade. Bom, uma das coisas que me chamou muita atenção, inclusive agora lá em Maricá, é a questão de resíduo, né? Essa obra é uma obra seca, a gente não usa água para quase nada, a gente só usa água para o radier e para a parte externa. Interna a gente não usa nada, porque ou é drywall, ou é OSB, então não tem massa, não tem reboco, não tem resíduo. E o material em si já é uma reciclagem, né? Então, por isso ele é tão bem visto pela turma da arquitetura sustentável, porque você está reutilizando um material que foi descartado. Aí é o nosso canto, como a gente comenta toda hora, né? Esse prédio foi planejado para ser certificado, a gente teve que fazer um canteiro de obras sustentável. E aí você está vendo nessa foto da direita de cima, esse é as nossas sobras dos recortes, que a gente faz umas padiolas ou umas divisórias para o nosso canteiro aí de resíduos, e isso tudo é resíduo da obra inteira. A única coisa que deu mais resíduo, e mesmo assim nem tanto, porque a gente conseguiu reutilizar todo, foi a brita, que a gente usou para fazer uma cama em volta do prédio para filtragem da água. E mesmo assim a gente usou uma lona para justamente não perder nada. Então, esse prédio é muito, muito eficiente em relação a resíduos também. Olhando de fora ele é diferente, né? E por dentro ele é comum, é como se fosse uma obra comum. Essa foto vermelha é a sala de aula. Como é uma sala de aula de educação criativa, de economia criativa, eles queriam algo bem diferente. Então, a gente usou um forro acústico em forma de xadrez, até porque esse material era muito caro e a ONG não ia conseguir fazer 100%, aí a gente fez em xadrez e deu a mesma eficiência, que bom, né? E a gente usou muita cor, fez a diferença nos materiais de acabamento, mas é uma obra comum, nada de especial no sentido de porque é metal ser diferente na hora de usar, né? Ele fica bem divertido.
A gente pegou a própria chapa do container e do piso, o piso do container ele é feito de uma madeira de lei, né? E ele é todo estriado. E ele é feito de propósito, assim, para ele, quando for içado para ir para o navio, ele aguentar até 30 toneladas de peso dentro. Então, é um material muito resistente. Como esses containers aqui estavam mais usados e os pisos não estavam tão bons, o que a gente fez? A gente colocou chapas de placa cimentícia em cima, fechou todo o vão e depois botamos que foi um material também certificado, a gente botou um linóleo de resíduo como é que é o nome? De marmóleo. Então, são fibras que faz esse material ficar diferente. É um linóleo mais resistente, tão bonito quanto, e ficou em cima sem nenhum tipo de trabalho para manutenção. Então, isso foi uma coisa que ajudou muito também a ONG, né? Esse é o aquecimento solar. A gente comenta isso, né? Para o prédio ser eficiente, não poderia ter um chuveiro elétrico, nenhum boiler, então a gente fez um aquecimento solar. A gente tem na direita as placas fotovoltaicas, aqui à esquerda o aquecimento termosolar com o nosso tanque de água quente, e no meio a nossa turbina eólica. Ela foi considerada... Tem uma pergunta aqui direcionada da Laura Machado, se as instalações elétricas e hidráulicas são externas. Não, não precisam ser, podem ser. A gente lá no prédio da UF, numa sala de depósito, a gente vai fazer externo, que é para fazer a manutenção mais fácil. Mas a nossa instalação é feita assim que você determina qual é o acabamento, e a gente determinou que ia ser drywall. Assim que a gente faz a estrutura de drywall, a gente faz todas as instalações, elétrica, hidráulica, esgoto. É legal porque você consegue botar em teste a água e o esgoto e ver se está tudo certinho. Lógico, elas estão sendo calçadas pela própria estrutura do drywall. Depois você faz o enchimento com PET e depois você faz o fechamento com drywall. Não tem nada demais. Não tem sentido você botar a parede e depois cortar. Isso aí você gera resíduo, né, e quebra o que estava pronto. Então, até nisso, a obra é bem inteligente, né? Ela tem que ser muito bem planejada em projeto, para você não ter retrabalho em algumas áreas. Perfeito. O Jorge Almeida, inicialmente até achei que fosse uma pergunta. De nada, Laura. Ele está comentando que os contêineres podem entrar e sair livremente no Brasil, podem ser vendidos, idealmente nacionalizados. Isso é legal, podem ser nacionalizados e vendidos para o mercado interno com nota fiscal. Sim, é verdade. É assim que é feito, assim que ele é descartado na alfândega, ele é tropicalizado, e aí o agente alfandegário ele pode vender a preços de descarte, né? Mas aí, como todo mundo está procurando, esse valor está aumentando muito, mas eles são nacionalizados sim, é isso mesmo. É um dos procedimentos da entrada do container de maneira oficial no Brasil. Ok? Pode seguir. Daqui a pouquinho eu passo novas. Então, hoje eu trouxe alguns projetos que têm afinidade com educação, né? Então, tem alguns projetos que já são antigos e que toda vez que eu mostro, às vezes tem gente que ainda não conhece. Esse projeto aí foi premiado pelo AIA, né? Que é a Academia de Arquitetura dos Estados Unidos. É uma escola de arte, fica dentro de um parque, a data dela é de 2011. E é muito bonitinho porque ela é inusitada, é algo que de repente aparece no meio do parque, né? É bem interessante esse projeto. No Pinterest tem a planta dele, tem alguns cortes. É bem interessante como é que eles usam o container. Eles usam inclusive inclinado para fazer uma escada para o terraço. E sempre nesse caso aqui é suspenso porque a parte de baixo é área de exposição também. Então, a gente pode chamar de construção mista, né? É container e estrutura metálica.
E é bem legal. Essa escola fica no México. A O gente projeto traz... anterior, Maria José, o Oi? projeto Amarelo, enfim, a Tainara, a Diana e a Priscila elogiaram muito. A Tainara comentou aqui, muito criativos esses projetos. São muito legais. E esse aqui eu não consegui descobrir quanto tempo ele foi feito, mas o próximo a gente já sabe, porque no México teve uma construção dessa escola, né, uma escola de 15 salas de aulas que foi feita em 90 dias, principalmente porque esse tipo de escola, né, pode ser feita em casos de catástrofe também. Né? A escola é um lugar de refúgio para alguns lugares, mas também é um lugar que as crianças recomeçam. Então, fazer uma escola tão rápido em um lugar que acabou tudo, isso dá um renovo, né? E não é o caso dessa escola aí do México, mas ela foi feita em 90 dias. Isso eu acho muito, muito interessante apresentar, né? Essa é a nossa cria. Essa é uma creche que está em andamento, é uma creche de referência. A gente chama de cria porque é uma creche de referência integrada e ambiental. Ela foi feita em cima do projeto do FNDE do tipo A, né? E é para 120 crianças, só que a ideia da gente era transformar essa creche numa usina solar para a comunidade. Então, a gente estava focando mesmo no Nordeste. Esse tipo de construção seria o ideal para aqueles lugares que não têm água. E então, a gente, com a própria energia solar, a gente pode bombear água para a região e levar para micro-regiões dentro do próprio sertão, né? E essa cria quase saiu em 2017, está em Itaperuna, porque ela está lá registrada como a gente executando o primeiro modelo em Itaperuna. Só que política acabou que não andou direito e essa coisa não vingou ainda. E é bem interessante que a gente mistura, né, parede verde, energia renovável, container e a educação. A gente acha que isso tem uma combinação muito legal. Essa é uma escola que eu vi, né, na Califórnia, e ela é muito... Eu tenho um vídeo dela de construção, ela levou 60 dias para construir uma high school, e a pegada dela também é energia renovável, transformá-la numa usina solar para aquela região, lembrando que a Califórnia é um deserto. Eles fizeram como se fosse um oásis dentro de um bairro, né? E todas as portas e paredes delas externas são vitrificadas. Então, a sensação que você tem no vídeo é que ela está transparente, que ela não está no meio da paisagem. É uma escola muito legal de ser pesquisada na internet. Você vai ver os alunos, os professores e principalmente os construtores falando sobre ela. Muito bacana. Esse aqui foi em Itaperuna, esse é executado. Isso aí é uma unidade de conservação ambiental que a gente fez para o INEA. Essa é a unidade de conservação de Raposo. Aqui é a obra, a gente visitando a obra. Na esquerda, nosso projeto. E ela já tem... na aula, a gente apresenta fotos dela já construída. Mas, por exemplo, nesse caso aqui de Itaperuna, essa obra foi feita em 60 dias. Então, é importante dizer que isso foi muito rápido, né? E como é uma unidade de conservação ambiental, não sei se todo mundo sabe o que se trata. É um passivo ambiental, ou seja, uma empresa que tem um passivo ambiental tem que pagar uma multa. E ela paga para o INEA em dinheiro. Aí o INEA vai e constrói uma unidade dessa no meio de uma mata, de uma floresta, para ser sede de biólogos, de estudantes, de pessoas que estão estudando uma certa espécie daquela região que está sendo ameaçada. Nesse caso aí, é o mico-estrela. E só tem Itaperuna no mundo todo. E foi por causa desse miquinho que ganharam esse prédio aí. A gente tem foto dela, tem um vídeo na aula dele construído já inaugurado. Esse é o nosso prédio lá da UF, né? Ele nasceu como está na esquerda, ele é um prédio de laboratórios de qualidade da água. O que eles vão fazer? Eles estão instalando um prédio desse
nas cabeceiras de rios, né, e principalmente dos rios bem deteriorados, porque eles conseguiram descobrir e criar eles chamam de mud balls, são bolinhas de barro com umas bactérias que dentro, que são despejadas assim, 3.000 bolinhas num rio, nas calhas do rio, e essas bactérias, o barro se dissolve, a bactéria começa a comer tudo que poluição, e o rio começa a reagir e renova. E essa foto da esquerda era como ele nasceu, a da direita é ele agora, e aqui na foto da esquerda, essa semana passada, nós levamos 15 dias para construir esse prédio. Essas aqui são as bolinhas de mud balls. A gente agora está na fase de acabamento e de cobertura e telhado. Na próxima, talvez no início da aula já tenha o prédio pronto para mostrar como é que ele ficou. Aqui são as bolinhas, né, que eu comentei. É uma obra que está em andamento. E é isso. Está ótimo, perfeito. Vamos agora, temos aqui algumas colocações e perguntas. Rodrigo, se você quiser interromper o compartilhamento, Maria José, Rodrigo ou Maria José, que aí a gente fica aqui. A não ser que, enfim, não sei se você vai precisar da imagem. Deixa eu... pode deixar, o né? Jamerson está elogiando aqui o projeto. Vou até começar pelo Jamerson. Ele tinha feito agora, no final aqui, um comentário de que o container é rápido e econômico. Ampliamos uma empresa com 4 deles, sendo um escritório, banheiro e refeitório. Sim. E com ganhos de espaço, o custo foi bem menor. Vamos lá. A Adriana Duarte ela tinha feito uma pergunta sobre a quantidade de sobreposição, qual a altura máxima, quer dizer, quantos contêineres pode se colocar um acima do outro. Então, eu tive um aluno que foi de uma construtora a Odebrecht, que fez algumas obras na África, e falou que lá ele viu prédios de até 18 andares. Se você vai fazendo pesquisa, você vai ver isso mesmo. No Brasil, ainda não tem prédio com tantos andares, mas se você olhar para o parqueamento, você vai ver que os contêineres são apostos um em cima do outro em até 8 andares, sem estrutura. Então, pela nota técnica, a gente pode fazer até 8 pavimentos, mas ainda não é uma regra determinada, né? A gente sempre, a cada 3, a gente faz um reforço lá, que a gente chama de atadura, né? Que é uma viga metálica para descarregar uniformemente todo o peso acima que está sobrepondo, né? Todos os prédios, todos os blocos que estão sendo sobrepostos em cima desse primeiro, né? Ou do terceiro. A cada ponto a gente vai fazendo um reforço. Mas se você olhar para o parqueamento, está tudo lá colocado um em cima do outro sem nada, né? Sem estrutura nenhuma. Perfeito. A Adriana está agradecendo. Se você quiser, acho que pode parar de compartilhar, Maria José, que aí a gente fica, todo mundo se vê aqui. Tá. Okay. Deixa eu só seguir aqui. O Jorge Almeida faz um comentário agora no final, em navios ou depósitos, são 8, 9 contêineres de alto, como dizemos, há obras mais altas, como um hotel de estudantes em Amsterdã, com 1.400. A gente mostra esse projeto. Tem um na França também muito bonito, em forma radial, bem legal. Eles fizeram a disposição dos contêineres de uma maneira bem bacana, saiu do inusitado. Perfeito. A Laura, eu já fiz essa pergunta. A Adriana Duarte pergunta qual é a vida útil de um container. Olha, a vida útil comercial é de 12 a 15 anos, como a gente comentou, né? Porque é uma regra internacional que, na verdade, o container ele carrega algo dentro que tem um seguro. Então, pelo seguro internacional, o container só pode ter 12 a 15 anos no máximo de uso. Mas depois do descarte, pelo IMITA, a gente tem até 100 anos, sendo que os primeiros ainda não fizeram 100 anos. É mais fácil a gente acabar que o prédio acabar. Perfeito.
A Laura pergunta qual a particularidade de projetar com container. Você vai ter que pensar, eu brinco que a gente, só nesse caso a gente vai ter que pensar dentro da caixinha, né? A gente tem que pensar em módulos, porque você vai tirar as paredes, mas nem sempre você pode tirar a parede de uma maneira inteira, porque você, dependendo do comprimento desse container, a gente tem que deixar uma verga, né? Um recorte da parede para que o container não fique flexível. Só assim, né? Porque isso aí você vai ter que fazer um reforço. Mas, assim, contanto que você pense no projeto, tudo pode no container, não, nada atrapalha, pelo contrário. Perfeito, só um segundo. O Rodrigo Silva ele pergunta qual é a diferença de lã de PET, rocha e vidro e exemplos de aplicação para cada um deles. Espera aí, eu não entendi a pergunta. Qual a diferença de lã de PET, rocha e vidro e exemplo de aplicação de cada um deles? Valor, densidade, sustentabilidade e, por exemplo, lã de rocha ela é mais barato, mas ela dá uma alergia. Lã de vidro e lã de rocha, na hora de botar, a pessoa que mexe naquilo ali, só de pensar me dá coceira, é muito ruim. Então tem que ser. E é um material que você está tirando de uma jazida, né? Lã de PET, você está pegando a PET que já foi usada e está sendo reciclada e transforma naquela pluma branca que faz colcha de matelassê, travesseiro, é aquela lãzinha branca, e só que ela é muito densa, então às vezes ela com uma espessura pequena, ela faz um trabalho da lã de rocha numa espessura maior. Então vai depender do teu projeto, custo, eu preciso que seja muito barato, vai ser lã de rocha, entendeu? Mas isso a gente apresenta também. Tanto na aula, a gente apresenta o motivo, o tipo e quais são as indicações. Perfeito. A Bruna, ela pergunta quais são as dimensões padrão de um container para uma residência. A gente não tem padrão para uma residência, mas a gente utiliza o HC, que está bem difícil de achar agora no mercado, porque está todo mundo correndo para comprar. O HC Hi-Cube, ele tem 2,89 de pé direito, então dá para você fazer um rebaixo e fazer a iluminação embutida, ficar uma coisa bacana, e ainda ter um pé direito livre de 2,60, 2,70, de acordo com o uso. Então, geralmente é o HC, e pode ser o de 20 pés, que é o de 6 metros, ou o de 40 pés, que é o de 12 metros. Perfeito. O Fernando Coelho pergunta se é possível desenvolver um projeto para se colocar um container em um caminhão, fazer uma oficina elétrica dentro do container e andar com esse container a nível Brasil. Aliás, essa pergunta, na sequência, você podia até falar um pouquinho daquele desafio, né, do deslocamento, do raciocínio reverso de pensar o que vai ser utilizado e se ele chega no local da obra, né? Sim, é importante. Assim, você tem que colocar. A gente faz uma planilha até de custo, né? Se o projeto é viável economicamente. Se você vai fazer uma obra que que vai botar no caminhão e vai entregar lá na Amazônia, nada a opor, mas talvez você tenha que pensar em logística. E aí você pega o container lá do Maranhão, ou lá daquela região lá do Nordeste, daqueles portos dali do Nordeste, manuseia ali e entrega. Porque senão acaba que o transporte fica algo inviável, né? Acaba ficando mais caro do que a própria obra. E a rastreabilidade do container coincide sim com a vida útil. Até 12 anos ele é rastreado. Inclusive o Hélio, que fez a Onda Verde, ele descobriu que aqueles 8 containers veio da Holanda. E ele descobriu quem mandou para cá. E ele mandou uma carta para lá dizendo que os containers que eles descartaram no Brasil virou uma escola. Enfim, o Hélio é uma pessoa muito empreendedora, e ele fez isso. E os descartes no Brasil é aquilo que a gente comentou, né? Não existe uma obrigatoriedade do país que está descartando aqui levar de volta, que é a logística reversa.
Então, está acabando que todos... Está aumentando agora, porque a vida útil dos 12, 15 anos de algumas empresas está batendo agora e está enchendo nossos aeroportos e nossos portos. Não sei se eu respondi. O que eu comentei também contigo é aquela questão do container chegar na obra, de ter atenção ao... Logística. Sim. A gente, por exemplo, eu fui ver um terreno em Teresópolis no sábado, que é muito importante você fazer o caminho do container, nem que seja por Google Maps ou até mesmo pessoalmente, para você ver se tem fio, se tem curvas muito acentuadas, se é ladeira, se tem talude, porque em algumas situações o container nem chega no local por causa do trajeto. E a Onda Verde quase aconteceu isso, que a Onda Verde é uma estrada que passa só um caminhão, e tinham 3 viadutos, pontezinhas pequenininhas que só passava um caminhão, né? E a gente, na entrega do nosso prédio, a gente praticamente parou a cidade. Então, é algo que você precisa ter muita atenção na hora de comprar um terreno, sabendo que vai fazer em container, é saber se você consegue entregar o container, se tem a manobra, né, a área de manobra lá. Lá na UF, onde a gente está fazendo esse prédio, está colado no vizinho. A gente teve que recortar o container e soldar ele de volta no local. Aí entra a solda de nível 1, o serralheiro de especial, que fez toda a emenda do container como original, porque não dava para içar e colocar no local sem que oferecesse perigo para o vizinho. Perfeito. O Pedro Paulo ele faz 2 perguntas a respeito de rastreabilidade. A primeira é se a rastreabilidade do container coincide com a vida útil comercial do mesmo, dele. Eu acabei de comentar, sim, a rastreabilidade, eles só rastreiam o container enquanto ele é comercial, né? Nos 12 a 15 anos. Ele diz que foi para a França, levou tantas toneladas, teve uma avaria, e depois ele voltou para Portugal, depois ele foi... é como se fosse um registro de onde ele passou. Acabou a vida útil dele, ele é descartado no porto, não tem mais controle dessa rastreabilidade, não. Só um segundo que está passando uma moto aqui. Aí. E o Pedro Paulo ele segue perguntando se a rastreabilidade é obrigatória a rastreabilidade deve ser apresentada de forma obrigatória por quem vende. Não, então, estava para ser obrigatório, mas como não existe uma lei, ainda a Câmara Brasileira de Contêineres está tentando fazer as obrigações valerem. A gente sabe porque a gente trabalha com isso, mas já quem não conhece, compra sem saber que existe um laudo de rastreabilidade, que existe aquelas plaquinhas que tem no container, no fundo, diz a origem dele, a data do nascimento, qual é o material, e por ali é como se fosse uma placa de carro, a gente sabe por onde ele andou. Rapidinho, tem uma pergunta do Rodrigo: o curso de extensão pode se estender para design de interiores? Quer dizer, eu diria que sim. A gente já teve um aluno, o Rangel, que criou... Inclusive de Belo Horizonte, né? Foi o Rangel de Belo Horizonte. Acho que nem foi o primeiro, né? Não, enfim, foi a última turma. Não, mas eu digo, nem foi o primeiro. A gente já teve, quer dizer, já tivemos advogados, já tivemos... biólogo. Várias profissões, quer dizer, até porque o advogado que eu lembro, ele estava querendo abrir uma pousada, não era isso? Em Búzios, isso. Né? Voltando aqui, pessoal, a gente vai, quer dizer, vou passar algumas perguntas, tem também algumas colocações de vocês que eu ainda vou ler, mas a gente está aqui na reta final. A Adriana, ela pergunta sobre o valor do metro quadrado, que você comentou no início da aula, de aproximadamente R$2.000, se ela é para mão de obra e material, se ela inclui tudo. É para material e mão de obra, mas esse valor foi lá em 2015, que estava na reportagem, em 2.200. Hoje a gente já tem de R$1.500 a R$1.800, dependendo do acabamento. Se for um porcelanato,
Se for tudo em blindex, aí muda muito, né? Rodrigo, sobre a tua pergunta de design, é isso que você está comentando, não é isso? Na verdade, a gente coloca ali público-alvo, isso não impede de outras pessoas entrarem, entendeu? O interesse é muito importante, a gente só coloca aquilo que tem que ter para que a pessoa, eventualmente, quando ela venha cursar, ela não tente aprender vamos dizer assim, os jargões, os termos técnicos, mas, de forma geral, ele é aberto, sim. A gente já teve, como eu comentei aqui anteriormente, enfim, pessoas de outras profissões, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu aproveitar que está aqui na tela, que aí depois eu volto lá para o arquivo que eu estou anotando. Caso as instalações elétricas e hidráulicas estejam colocadas no interior do container, como é feito o revestimento? Não entendi. Eu li isso também, mas eu não entendi. Será que a pessoa está perguntando como é que é Não, feito o eu acho que acabamento ao invés em dela cima ser dele? externa, se ela estiver por dentro, então como é que faz o tratamento? Ou ela fica aparente ou ela é embutida? Quer dizer, eu acho que você tinha Não. comentado do drywall, né? Você pode fazer ela interna dentro da parede com drywall, ASB, madeira, compensado, o que você for revestir. Ela pode ficar dentro como uma alvenaria comum, ou ela pode ficar externa e a gente faz, aí sim, a gente usa eletrodutos rígidos, às vezes metálicos, até para dar uma pegada meio industrial. Mas a gente pode revestir como uma obra qualquer, pode ser cerâmica se for cozinha, pode ser pintura se for uma área de estar, pode botar lambri, pode botar algum revestimento metálico, não teria problema nenhum. Não sei se foi essa a pergunta que ela fez, mas eu entendo que é como se fosse uma obra comum. Depois que você manuseia o container, daí para frente é uma obra comum. Perfeito. O Nilo pergunta se há padronização de contêineres para projetos apoiados, quer dizer, que trabalhem em cima da plataforma BIM. Também não entendi essa pergunta. Como é que Não, você... há padronização dos contêineres para projetos apoiados pelo BIM, para Sim, BIM. o BIM você vai criar os módulos, né? Vai criar os seus blocos, mas você tem que ter muita atenção, porque nenhum container é igual ao outro, porque existem, não é que não seja igual. As medidas padronizadas internacionais, 12 metros, 6 metros, são essas. Mas, às vezes, um fabricante faz a diferença de um para o outro de propósito para o cara só comprar com ele. Então, lá na ICOR, por exemplo, na UF, o nosso container de 40 pés tem 12,2. Então, você tem que tomar cuidado na hora de projetar, mesmo sendo BIM, só tendo ter certeza. Você vai escolher primeiro os seus containers, quer dizer, você vai fazer um anteprojeto, você sabe que vai usar 8 containers de 40 pés, vai para o pátio, compra os 8 containers e depois você faz o seu executivo em cima da medida real. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. O Jorge Almeida tinha comentado que há uma falta generalizada de contêineres pelo mundo em consequência da Covid, que no último surto, ele coloca aqui um ponto, a Maersk Line, que é o maior armador do mundo, cancelou 6 navios para a América do Sul. Enfim, aí ele comenta que isso representa um déficit de 30 mil contêineres no Brasil. Sim, teve uma parada assim, até porque, inclusive com o aumento de dólar, assim, ficou algo irreal, mas já está voltando ao normal, já começou. Até porque eu acho que vocês devem saber que os contêineres estavam voltando todos para a China, a Índia, com grãos, com coisas que a gente estava produzindo, que a gente fez esse ano, apesar da Covid, o agronegócio bombou. Então, eles estavam voltando para os lugares deles com material. De fato, teve uma falta aí por causa da pandemia, mas já está voltando ao normal. Não tá fácil, mas não está difícil. Está normal. Dá para escolher, inclusive. O Jorge Almeida, que ele faz mais um comentário a respeito das medidas, que ele comenta que as medidas, enfim, elas
deveriam estar perfeitas em função do cumprimento da ISO enfim, que incide sobre... Mas o que acontece? A produção de 100% dos contêineres ou é Índia ou é China, apesar do aço ser nosso. Então, eles não levam a sério essa regra, não. Bom, eu vou aqui para o... Deixa eu... Enfim, alguns comentários aqui. A Priscila elogiou a creche, falou que vai ficar ótima. O Jamerson tinha elogiado ali o último projeto. Sim, tem uma pergunta da Bruna. Como é feita a fixação do contêiner na laje? Só apoio, muito legal. Geralmente, a gente pode ser uma laje mesmo, pode ser o segundo pavimento de uma casa, ou pode ser um radier. A gente sempre tende ao radier. O radier é algo que dá muita estabilidade para o container e, lógico, é rápido de fazer. Lá na Onda Verde, eu só tirei a grama e fiz o radier com uma forma em cima do terreno. Lógico, fiz a sondagem, até isso a gente vai falar sobre isso na aula. Sondagem, levantamento topográfico, marcamos tudo e fizemos a marcação do que seria meu apoio no terreno e fiz um radier. Simples assim. Perfeito. Tá, o Rodrigo aqui do suporte, ele respondeu aí a última pergunta aqui. Pessoal, a gente está aqui chegando no final. Eu queria, em nome da PUC, agradecer muito a todos vocês. Enfim, vi vários alunos, várias pessoas aqui conhecidas. Obrigado aí, a gente é que agradece, Rosana. Enfim, a gente trata-se de um curso que já está, enfim, na 6ª edição, né? 6ª ou 7ª edição, né? Um curso que ele começou sendo trabalhado para o presencial, quer dizer, como diversos os cursos estavam sendo trabalhados na PUC, quer dizer, a gente sempre teve essa vocação, né? Mas acaba que nesse momento, na mudança, quer dizer, e na oportunidade, de certa forma, que a gente está tendo, a gente está se comunicando e a gente está tendo a oportunidade de receber alunos do Brasil todo, né? A gente tem tido uma diversidade muito grande. E, curiosamente, agora a gente está tendo um público, quer dizer, a gente está atingindo pessoas que antes a gente... Enfim, é muito comum que os cursos tenham mais presença de pessoas que não poderiam comparecer no presencial do que o normal. Enfim, a gente está torcendo que tudo retorne, né? Fala. A gente teve até uma aluna do Peru. Exato, bem lembrado. Enfim, eu tive um outro curso que teve uma aluna, uma brasileira, porém ela estava no Japão. Então, ela estava participando, isso foi antes, foi no início, foi ano passado, na verdade, e era exatamente ela estava participando do projeto olímpico. Perfeito. O Jorge, que ele é diretor do CBC, e qualquer informação, enfim, ele está... Que bom que eu falei bem, hein? Obrigado aí pela presença, Jorge. Obrigada, Jorge. Enfim, tem aqui uma pergunta do Rodrigo. Rodrigo, quantas vezes você está com uma monografia? Normalmente, a gente oferece uma edição a cada semestre, tá? Então, se você não puder fazer nessa turma, enfim, no próximo ano, a gente vai estar te esperando, enfim, com certeza, tá bom? E, pessoal, então, dando conclusão aqui, agradecendo a presença de todos e todas, tá? Enfim, de novo aí, muitos alunos queridos e queridas aí, muitas pessoas, enfim, a gente está, como várias comunidades que a gente vai montando, essa daqui é a comunidade dos containers, enfim, uma das líderes está aqui com a gente. Enfim, Maria José, então, agradecer a presença de todos e todas e passo aí para você fazer a sua fala final. Eu quero agradecer a todos, eu me coloco à disposição, qualquer dúvida pode entrar em contato com o Marcelo, estou à disposição. Acho que no curso vocês vão ver coisas muito legais, inclusive acabamentos, o que usar, o que não usar. A gente no primeiro projeto, a gente teve erros e acertos, então nós não somos de falar só dos acertos, a gente fala dos erros também para evitar
que haja alguns erros de execução, até porque ainda não existe nenhum livro, né, principalmente no Brasil, com todas as regras e todas as dicas, né? Então, acho que é um tipo de curso que é rápido e fácil de ser assimilado, e eu acho que todos vão gostar muito. Eu me coloco à disposição para qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Perfeito. Pessoal, então, desejando uma ótima noite a todos e todas, enfim, feriado chegando aí, que todos tenham um feriado, aproveitem bastante, descansemos um pouco. Enfim, com isso a gente dá finalizado e, mais uma vez, fica aberto aí o convite para o nosso curso, tá bom? E, Obrigada a enfim, todos. também que vocês, enfim, fiquem à vontade, tem diversos outros cursos também sendo oferecidos, à base da PUC a gente tem trabalhado o máximo para poder, enfim, diversificar aí o aprendizado, e parabéns a todos por estarem investindo no seu aperfeiçoamento profissional, já com certeza pelo conteúdo aí que vocês receberam. Tá bom? Boa noite aí, obrigado.